Loucura total! Clubes fazendo motim para excluir Flamengo das competições. Agora veja, viu? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo se representou na manhã desta terça-feira no CT Ninho do Urubu para dar início aí, na realidade, né, aos preparativos para o confronto contra o Cruzeiro, que tem caráter de praticamente ali uma final antecipada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro. Não de todo o Campeonato Brasileiro, falo isso principalmente em relação ao Cruzeiro, porque se o Cruzeiro perde para o Flamengo, acredito que o Cruzeiro ele já está fora ali da briga pelo Campeonato Brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vencendo o Cruzeiro e vencendo o jogo a menos, que é a tendência que aconteça, não venceu o Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, acredito que o Flamengo vai ganhar, mas vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. Agora, já o Sport, último colocado, né, gente? Não pode, não existe outro resultado, a não ser a vitória do Flamengo, jogando na Ilha do Retiro, jogando no Maracanã, independentemente disso. E aí, o Flamengo ficaria a 10 pontos do Cruzeiro ali, faltando poucas rodadas para acabar, 8, 9, 10 rodadas para acabar, realmente uma vantagem muito difícil de ser removida, a não ser aquele Botafogo lá de 2023, né? A maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que acabou ferrando com a equipe do Botafogo. Hoje, o técnico Felipe Luiz foi homenageado no CT Ninho do Urubu em função de atingir a marca dos 365 dias como treinador do Flamengo. Isso não acontecia desde 2011, como a gente comentou no vídeo da manhã. O Flamengo soltou até uma nota sobre isso. O futebol tira e dá muita coisa. Em um ano, Felipe Luiz se tornou o treinador que precisou de menos jogos para conquistar um título, a Copa do Brasil. Tudo que ele dedicou foi devolvido. Ele diz, quero ganhar, quero ganhar. Dialogando com o lema, vencer, vencer, vencer. A Supercopa e o aproveitamento desse um ano como técnico do Mengão mostram isso. Parabéns por essa marca, professor Felipe Luiz. Vamos por mais. Em todo esse ano, o Felipe Luiz tem um aproveitamento de 74% em 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. E sendo que dessas 7 derrotas, as únicas derrotas que o Flamengo perdeu por 2 gols de diferença foi para o Fluminense, né, no ano passado ainda, quando ele estava começando como técnico do Flamengo, um trabalho ali naquela altura ainda embrionário, que ele perde para o Fluminense no Maracanã por 2-0 e para o Bayern de Munique, que é simplesmente uma das melhores equipes que nós temos aí no futebol mundial e que venceu por 4-2 o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. São 123 gols a favor do Flamengo nesse período e 40 gols contra, ou seja, muitos mais gols a favor do que contra. A gente tece críticas. Você nunca me viu aqui pedir fora Felipe Luiz, tem que demitir o Felipe Luiz, mas a gente tece as críticas que a gente acredita que são pertinentes em dado momento, né? Mas, de qualquer forma, parabéns ao Felipe Luiz por essa incrível marca. O Felipe indicou uma permanência lá no CT Ninho do Urubu após essa homenagem. Ele recebeu uma placa comemorativa, uma placa linda, maravilhosa, com ele criança, o avô dele, que passou toda a herança rubro-negra para ele, né, com a foto dele também, já como treinador, e o Felipe Luiz falou o seguinte, emocionado. Muito feliz por essa marca. Quando eu vim para o Flamengo, eu fui apresentado aqui nessa sala como jogador e foi um momento único. Teve até o tal do gemidão do Zap lá, lembra? Na entrevista coletiva do Felipe Luiz. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial, momentos bons, momentos que ficaram marcados para sempre, momentos não tão bons, mas que fazem parte desse processo. Eu me sinto parte desse clube.
eu vim aqui, assinei com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar nossa parte, isso teria que ser feito. Isso porque eu acredito que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui. É fazer tudo pelo Flamengo para seguir dessa forma, como o treinador disse, o técnico Felipe Luiz, e ele completou: sempre tentei fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores, dia a dia, para poder ficar aqui um ano. Estou muito feliz e espero ficar muito tempo. Acho que essa é a principal declaração do Felipe Luiz. Estou muito feliz e espero ficar por muito tempo. Tendência que tenha naturalmente aí uma renovação de contrato, ele completou. E para isso tenho que agradecer o Boto, ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês, também pelos jogadores. Estou em um ambiente maravilhoso de trabalho e quero continuar fazendo história, disse o técnico Felipe Luiz. Parabéns, Felipe, pelo ano, que faça 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas lógico, sempre conquistando as vitórias, os títulos aí que o Flamengo tem pela frente, que certamente vai disputar semifinal da Copa Libertadores, líder isolado do Campeonato Brasileiro com uma partida a menos em relação ao Cruzeiro. Enfim, tudo isso quem falou também com a imprensa, inicialmente iria falar o Emerson Royal, tá? Pelo menos a assessoria de imprensa do Flamengo, né, ela informou que seria o Emerson Royal a falar, mas acabou que ali na hora foi o Carrascal, não foi o Carrascal que falou com a imprensa, disse que tem o privilégio de jogar com o seu companheiro de Arrascaeta, falou que ele é uma lenda do clube, né, o Felipe Luiz, né, no caso ele falou que ele é uma lenda do clube, e ele fala aqui: no início, muita gente falou que eu era o substituto do Arrascaeta. Eu vim para ajudar em qualquer posição. Foi um privilégio jogar com ele, sei da qualidade dele, ele é ídolo do clube. Aqui no Flamengo eu me sinto cada vez mais à vontade como colombiano e falando espanhol. Temos muitos espanhóis, né, hispano-americanos, né, no caso, América Hispânica, tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Varela, o Vinha, tem o Plata, que é equatoriano, tem o Carrascal, que é colombiano, tem o Pulgar, que é chileno, tem o Rossi, que é argentino. Então, o Flamengo multi-sociocultural, né, que tem ali muitas culturas, né, diferentes, apesar de falarem a mesma língua, sotaques diferentes também. Acho isso muito bacana no time do Flamengo. Ele falou: temos muitos espanhóis, e a verdade é que isso faz ser um pouco mais fácil, que o treinador também fala espanhol bem. Verdade, a esposa dele é espanhola, os filhos dele nasceram na Espanha, são espanhóis, jogou por muito tempo na Espanha, fala inglês também, se precisar, jogou lá na Inglaterra. O que o treinador também fala espanhol bem, e isso foi muito importante para mim, para minha adaptação, para continuar melhorando, para entender o jogo, entendendo a ideia dele. Acho muito importante para todos os jovens que falam espanhol, porque há dúvidas e eu também estou praticando português. Estou estudando, disse o Carrascal. É isso aí, para não ficar acomodado, igual o Sampaoli, né, que mora no Brasil, treina time brasileiro e, cara, não consegue falar português de jeito nenhum. Ele completa aqui: as palavras do Felipe me alegram muito, recebo com muito respeito o que ele fala, porque ele é uma lenda do clube. Ele dizer isso como treinador me deixa feliz, quero seguir esse caminho, continuar trabalhando para melhorar, vou me dedicar muito, falou o Carrascal. Aliás, o Felipe Luiz falou, né, que ele tem potencial, o Carrascal, de se tornar, quem sabe aí, um ídolo do clube de regatas do Flamengo. Se manter aquele tipo de atuação que ele teve lá contra o Corinthians, não tem a menor dúvida, né, que vai conseguir esse posto, mas ainda falta galgar alguns parâmetros aí. Pessoal, segundo o Jornal Lance, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo do Flamengo, Alexandro, e o atacante Samuel Lino,
estão na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para o amistoso da seleção brasileira. E tu tá de sacanagem, Carlo Ancelotti. Tu quer ferrar de vez o Flamengo, porque não é possível. Um amistoso que não vale porcaria nenhuma, vale menos que água de salsicha, vai jogar lá na Coreia do Sul, lá no Japão, do outro lado do mundo. No outro dia, após o jogo do Brasil, tem Flamengo e Botafogo, gramado sintético, jogo pesado, e você quer convocar 3 do Flamengo. Espero que não esteja na lista final. E pode ficar chateado comigo. Jogador do Flamengo, pô, lá do outro lado do mundo, Flamengo disputando para ser campeão brasileiro. Acho até que caberia uma comunicação do clube com a CBF, com o Ancelotti. Falou, ô, meu irmão, o que é isso aí? E o Campeonato Brasileiro? E o jogo contra o Botafogo? Fosse o Palmeiras, apesar que o Palmeiras também vai jogar. Mas vai ter muitos convocados também? A gente fica aí na expectativa. E, aliás, falando em expectativa, a expectativa interna do Flamengo é que o volante Eric Pulgar esteja à disposição do técnico Felipe Luiz após a data FIFA de outubro, torcedor. Pois é, né? Teremos um reforço aí no elenco do Flamengo. Falando em CBF, calendário, data FIFA, a CBF prepara mudanças radicais no calendário do futebol brasileiro para 2026, já para o ano que vem. O anúncio do calendário será realizado amanhã na sede da CBF. O que já tem de indicação de novidade é que a final da Copa do Brasil deve ter jogo único em sede neutra. As 5 fases iniciais também devem ser em jogo único. Os jogos de ida e volta serão a partir das oitavas de final. Por mim era tudo um jogo só, tá? Um jogo. Antecipação do início do Brasileirão. Em 2025, o campeonato começou dia 29 de março. Em 26, a primeira rodada deve ser próxima ao início da temporada. É provável que o Brasileirão seja disputado juntamente com os campeonatos estaduais. Olha aí. Os estaduais terão uma redução de 16 para 11 datas, mudança já anunciada. Aumento das séries C e D. A Série C deve aumentar para 20, de 20 para 28 clubes, enquanto a Série D passa de 64 para 96. Mudança já certa. É importante isso para ter calendário, para esses times jogarem, né? Não joga ali, né? E depois não joga mais. Joga só no início do ano que vem, o campeonato estadual do ano que vem, né? Mudanças na Copa do Nordeste e na Copa Verde. Clubes que disputam competições sul-americanas podem ser retirados dessas 2 Copas para desinchar, né, o calendário do clube. Haverá paralisação para a Copa do Mundo que ocorre de 11 de junho a 19 de julho. A parada tem que ser bem anterior ao início por exigência da FIFA. Mas isso aí tem que parar, né? Isso aí não tem como, né? Ter a Copa do Mundo, imagina, tá tendo o Campeonato Brasileiro sendo realizado aí, tá? Então, vamos ficar aí na expectativa para essas mudanças do calendário a partir de amanhã. E lembrando que nenhum clube, tá? Como alguns coleguinhas da imprensa gostam de falar aos 4 cantos, vai lá na CBF, pega a caneta e assina. Eu concordo com esse calendário, né? Não, a CBF vai lá, já organizou, tá lá o Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, um dos manda-chuva aí na questão do calendário. Amanhã anuncia e vamos que vamos, né? É basicamente isso aí que acontece. Casa cheia. Já são mais de 50 mil ingressos vendidos para a partida entre Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro e Flamengo a partir de depois de amanhã. Amanhã, né? Depois de amanhã. Eita ferro. Na quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro no estádio do Maracanã, jogo importantíssimo para o Flamengo para se isolar cada vez mais, e casa cheia no Maraca que nós veremos, beleza? Rapaz, nós estamos vendo aí a maioria dos clubes da Libra soltarem nota contra o Flamengo, criticando o Flamengo, que o Flamengo só pensa nele, e coisa e tal, e né?
O Palmeiras reclamou lá contra o gramado da Fonte Nova. E vocês acreditam que a arbitragem relatou na súmula que o gramado estava ruim? Rapaz, eu nunca vi um árbitro relatar na súmula, eu nunca vi, que o gramado estava ruim. Rapaz, vira e mexe, o Flamengo reclama de gramado e eu nunca vi a arbitragem anotar isso na súmula. É inacreditável o poder de bastidor, de mobilização de bastidores que tem o Palmeiras. Segundo o senhor Danilo Lavieri, do All Sport, há um movimento, o movimento do Flamengo de bloquear o repasse de verba de televisão na Justiça incomodou até mesmo clubes que não foram prejudicados. Há uma tentativa de união entre outros clubes e o clima é de, abre aspas, já que querem ganhar mais do que todos, que joguem sozinho. Ué, já que o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos quer ganhar mais do que todos no estadual, jogue sozinho. Não joga com o Novo Horizontino. Não joga com a Juventus da Moca. Não jogue com Ponte Preta. Vocês são hipócritas, rapaz. Eu vou subir o tom. Não vai ter como, não. Eu vou subir o tom. Vocês são hipócritas, rapaz. Só porque o Flamengo tem mais torcida que vocês. E aí vocês ficam nessa patifaria de jogar sozinho. Isso não existe, rapaz. Isso é bater em espantalho. Isso é criar espantalho pra bater. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Santos são alguns dos clubes que soltaram nota contra o Flamengo após o bloqueio da justiça concedido por uma liminar no Rio de Janeiro. O Flamengo tenta se aproximar do Corinthians, mas tem encontrado dificuldade. O Flamengo tem que sair dessa libra. Igual o Corinthians fez com o Clube dos 13, lá atrás. 2013, 2012, não lembro. 10, não sei. O Flamengo tem que fazer que essa libra sair. Vamos ver se vai sustentar esse bloco sem o Flamengo. É melhor mesmo deixar o campeonato na mão da CBF. Porque que eles querem enfraquecer o Flamengo. Aí me vem o senhor Fábio Sormani, que é um dos maiores anti-Flamengo que tem, que torce pro Santos, que é um time que tem uma história, tem o Pelé, tem o Pepe, tem o Neymar, mas é um time que não tem torcida. É um time que foi desfavorecido em função do não crescimento da cidade de Santos e sim de São Paulo. Aumentando a torcida de Palmeiras, São Paulo, Corinthians. É um fator socioeconômico muito grande para me aprofundar aqui. Tem até um livro que fala muito bem sobre esse apequenamento do Santos, que é esse aqui, ó. O Futebol Como Ele É, do Rodrigo Capello, que aborda a situação de vários clubes do futebol brasileiro. E aí você entende do porquê o Santos, ele ter ficado desse tamanho. Aí ele fala aqui, porque era para ser muito maior o Santos. Tem uma torcida muito maior do que tem, né? BAP, vai lá na Globo e tenta vender os jogos do Flamengo. O Campeonato Flamengo, a Taça Rubro-Negro. Joga só entre vocês e o Volta Redonda. Bota o Volta Redonda também. Vai pra casa do chapéu, Sormani. A torcida do Santos se demora, neném maior que a torcida do Flamengo. Ô, cachorro vascaíno, virou santista agora? Se demora a torcida do Santos, neném maior que a torcida do Flamengo dentro do estado de São Paulo. Você quer que o teu Santos receba a mesma coisa que o Flamengo? Vá ver a audiência do jogo do Santos. O Flamengo tá brigando porque é dele de direito. Tem mais audiência. E tá lá na regra, 40% é igual. 30% desempenho esportivo, 30% audiência. Só que até na audiência eles querem roubar do Flamengo. É isso que eles querem fazer. Roubar o dinheiro do Flamengo da audiência. Ah, não, porque fulano contra ciclano, 50-50, divide uma pinóia. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Bruneiro.